hoje é segunda-feira, mais uma noite de semeadores, mais uma noite que estamos aqui jogando sementes preciosas, que é a palavra, a santa palavra de Deus, palavra que alimenta o nosso espírito, assim como o pão de cada dia alimenta o nosso corpo. Um não pode viver sem o outro. Sem o pão de cada dia, o nosso corpo padece. E sem a palavra de Deus, nosso espírito não sobrevive. Então, queridos, essa palavra é muito preciosa. E eu tenho certeza que vocês não saíram de casa para um simples encontro social. Não, vocês vieram aqui sedentos por receber essa palavra preciosa, para receber essa porção de bênção que vai trazer esse alimento para a noite de hoje, para o seu espírito, para a sua alma. Eu estou nessa igreja há muitos anos. Se você me perguntar o que foi que Dom Paulo pregou no dia 22 de abril de 2004, eu não lembro. Com certeza eu não lembro o que ele pregou. O que eu sei é que no dia 22 de abril de 2004, a palavra que Dom Paulo pregou alimentou meu espírito naquele dia. Talvez eu me lembre de muitas poucas pregações assim, que chamaram mais atenção. Mas isso não é o mais importante. O importante é que aquela palavra diária, ela é necessária para alimentar o nosso espírito. E a palavra de Deus hoje veio para alimentar o espírito de vocês. Amém. 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 Como eu falei, a gente está entrando na Semana Santa, né? Ontem foi dia de Ramos. Vocês viram que a igreja estava cheia de galinhas de ramos, né, espalhadas, simbolizando aquela entrada triunfal de Jesus, em que ele entra em Jerusalém, né, ovacionado pelo povo, entra como um rei que ele era e que ele é. As capas eram jogadas para que ele passasse por cima, ramos eram acenados, né? Os fariseus diziam: como é que o senhor permite que eles façam isso? E Jesus diz que mesmo que eles não fizessem, as pedras o fariam, ou seja, as pedras iriam louvar o Senhor, tamanha a sua majestade. Mas aquele povo, aquele mesmo povo que gritou Hosana, que significa salve-nos, aquele mesmo povo, na sexta-feira, gritou crucificam, solta Barrabás. Porque na segunda-feira Jesus chorou e lamentou por Jerusalém. E na cabeça daquele povo fariseu, o rei não é para chorar, o rei era para liderar o exército. Eles não queriam essa salvação que Jesus veio trazer. Eles queriam um revolucionário para tomar o regime dos romanos, né? Trazer a liberdade para eles. Eles não estavam entendendo nada. Mas o plano de Jesus era muito mais perfeito do que eles imaginavam. E na quinta-feira, a última noite, a última ceia, ele reuniu seus discípulos. E antes de que ele fosse traído por Judas, ele fez algo muito precioso, para que a gente repetisse esse gesto em memória dele. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Foi naquela noite, na quinta-feira, que tudo aconteceu. Eu não vou dar mais spoiler não, porque eu quero convidar aqui nosso bispo querido, Dom André Novaes, meu professor de liturgia, com muito orgulho. Seja bem-vindo, bispo. Eu queria, antes dele dar início, eu queria, Paula, pode vir aqui, por favor? Pedir para alguém dos semeadores orar aqui pelo bispo. Oi. E eu peço a todos
todos que estendam suas mãos para cá. Estou um pouquinho louca, mas eu vou orar pelo bispo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradeço por essa oportunidade, Senhor, de estar aqui na tua casa e ouvir teu servo, Senhor. Usa, Senhor, conforme a tua vontade. Ele está aqui, Senhor, para ser usado, ser boca de Deus para nossas vidas. Dá, Senhor, sabedoria, saúde a ele e a sua família e a todos nós que saímos daqui, Senhor, com mais uma noite de aprendizado. Em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite a todos. Eu cumprimento cada um de vocês com a graça e a paz do Senhor. E quero manifestar a minha grande alegria por estar aqui nos Semeadores, mais uma vez, a convite de Silvino. E hoje, para meditar acerca de um evento fundamental para a fé cristã, fundamental na história da Igreja de Cristo, que aconteceu durante a Semana da Paixão do Senhor. Como vocês devem saber, a Semana da Paixão do Senhor começou no domingo de Ramos e ela termina exatamente no domingo da Páscoa, quando Jesus ressurge dentre os mortos, nos dando a garantia de que nós também vamos ressurgir um dia, se Ele não voltar antes, e vamos viver na presença santa e eterna dEle, para sempre, eternamente. Muito bem, então é um tema que me atrai, que eu gosto muito de tratar, que é esse que foi escolhido, a instituição da Eucaristia. Nós vamos fazer isso lendo antes um texto muito breve, 5 versículos apenas, que se encontram no Evangelho segundo o apóstolo Mateus, lá no capítulo 26. Vamos fazer essa leitura, em seguida vamos orar. Vamos ter um momento de oração e então refletir acerca desse tema, a instituição da Eucaristia. Lá em Mateus 26, versículos de 26 a 30, está escrito: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Este é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado sejas, ó Cristo. Vamos orar, curva a sua cabeça, feche os olhos. Eterno e amado Deus, nosso Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome e te pedimos, Senhor, que mediante o teu Espírito Santo, tu conduzas esta reunião dos semeadores, fales ao nosso coração, nos ensina, Senhor, aquilo que tu desejas para a edificação da nossa fé, para que nós possamos te servir da maneira que tu desejas, para que sejamos mais perseverantes ainda na caminhada que temos empreendido contigo. Nós cremos que o teu Espírito Santo há de falar aos nossos corações
nesta noite, que os nossos corações sejam ensináveis, Deus. Ajuda-nos para que seja dessa maneira, que a reflexão que faremos, Deus, seja edificante, que nós possamos aprender algo novo, algo que nos encoraje a permanecer nos teus caminhos. Nós cremos que será assim. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amém. Eu quero começar esta palestra, esta reflexão, ministração, esclarecendo o que é um sacramento. É preciso que nós compreendamos o que é um sacramento para podermos tratar do sacramento da Santa Eucaristia. Como vocês sabem muito bem, a Igreja Episcopal Carismática do Brasil é uma igreja sacramental. Portanto, nós precisamos esclarecer o que é sacramento para poder avançar tratando da instituição da Eucaristia, de modo a podermos compreender melhor o significado do sacramento da Eucaristia. Inicialmente, nós precisamos dizer que a Bíblia, a palavra de Deus e os sacramentos são os meios regulares que Deus utiliza para comunicar a sua graça aos homens. Nós dizemos que a palavra e os sacramentos são meios regulares porque Deus comunica a sua graça como Ele quer. Deus é soberano. Ele comunica a graça dele aos homens da maneira que Ele deseja comunicar. Mas sem dúvida nenhuma, esses são meios regulares, que são portadores da graça de Deus, a palavra e os sacramentos. Os sacramentos são meios de graça que não subsistem sem a palavra de Deus. Os sacramentos dependem da palavra de Deus, ao passo que a palavra de Deus é absolutamente completa em si mesma. Ela não depende de nada, ela é absoluta. Além disso, há outra importante distinção que nós precisamos abordar entre a palavra de Deus e os sacramentos. Enquanto a palavra de Deus é absolutamente necessária, inclusive para a salvação, porque ela é geradora da fé, os sacramentos não são necessários para a salvação. Eles apenas fortalecem a nossa fé, não geram a nossa fé. Nós sabemos que a pregação vem pela palavra de Deus, não é? Então a palavra de Deus pregada aliás, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus. Então é a palavra de Deus pregada que gera a fé, como nós dissemos. Agora, os sacramentos, eles simplesmente fortalecem a nossa fé, tornam a nossa fé mais robusta. Agora, é preciso ter em mente que a Bíblia é muito mais do que um livro cheio de palavras, muito mais do que um livro cheio de ensinamentos. A Bíblia fala claramente que Jesus Cristo é a palavra de Deus. Lá no Evangelho escrito por São João, nós vemos que Jesus é o verbo de Deus, é a comunicação de Deus, ele é a própria palavra de Deus. Jesus é essa comunicação divina, ele é o supremo meio de graça. Dito isso, nós podemos prosseguir afirmando que os sacramentos, preste muita atenção a isso, os sacramentos são momentos de encontro entre o transcendente Deus e o imanente, os seres humanos, promovendo, portanto, o encontro entre os elementos deste mundo e os elementos de uma realidade espiritual.
Ou seja, é um momento, quando celebramos um sacramento, é um momento de comunhão entre o Senhor e o seu povo. Em termos de definição sintética e didática, nós podemos dizer, afirmar, que o sacramento é um sinal externo e visível, portador ou comunicador de uma graça interna e espiritual. Portanto, o sacramento contém esses dois elementos básicos, né? Há algo que nós enxergamos, que nós vemos, né? E há a graça, a promessa de Deus que se manifesta por meio da liberação da sua graça na nossa vida. Em termos de definição, aquela que é mais comum e didática, é isso, um sacramento. O sacramento é mais do que uma ordenança. Vai além dessa expressão ordenança. Não é apenas uma ordem que o Senhor nos deu para que realizássemos. É mais do que uma cerimônia simbólica prescrita por Cristo. Com efeito, no sacramento, por meio de um ato santo, a graça de Deus é selada. Ela é aplicada àqueles que expressam fé em Cristo. Aliás, esse é um elemento necessário, imprescindível para receber os benefícios do sacramento. É fé. É preciso que haja fé. Por isso se diz que onde o sacramento é recebido com fé, a graça de Deus o acompanha. Os sacramentos são imprescindíveis para a vida da igreja, para a vida dos seus membros. Já dissemos que os sacramentos não são necessários para a salvação, porque eles apenas fortalecem a nossa fé, mas eles são imprescindíveis na vida da igreja, na vida dos membros da igreja, porque são meios de graça, que tem o condão, tem a finalidade de alimentar os cristãos, de conceder-lhes diversos benefícios no campo espiritual. Tradicionalmente, a igreja tem reconhecido 7 sacramentos, 2 deles considerados sacramentos plenos, que é o caso do batismo e da Santa Eucaristia, e 5 sacramentos que são chamados de sacramentos menores: a confirmação, a confissão, a unção dos enfermos, o matrimônio e as sagradas ordens. Feita essa breve introdução, para que nós nos situemos, compreendamos o que é um sacramento, nós podemos avançar declarando que a Santa Eucaristia, ou ceia do Senhor, que alguns preferem inclusive chamar de Santa Comunhão, como é o caso dos anglicanos. O nosso livro de oração comum, que é esse aqui, o Locke, tem origem anglicana. Nós adotamos nos cânones da igreja e fala em Santa Comunhão, é a expressão que os anglicanos gostam de utilizar. E é um sacramento que consiste em uma refeição sagrada, baseada nos atos de Jesus realizados durante a última ceia. Esse é o sacramento primordial da igreja, na visão da Igreja Episcopal Carismática do Brasil. É, na nossa visão, o ato central do culto cristão. É o ato que dá sentido a todos os demais sacramentos e marca o ápice, o momento culminante da nossa adoração, o momento mais importante do culto. O Senhor Jesus, Ele instituiu a Santa Eucaristia, ou simplesmente Eucaristia, ao cair da tarde do dia anterior à sua crucificação, que foi a quinta-feira, exatamente, quando ele celebrou a última ceia com os seus apóstolos. É importante ressaltar que ele fez isso em estreita
estreita ligação com a celebração da Páscoa judaica. É bom sempre ter isso em mente. Jesus instituiu a Eucaristia em estreita ligação com a celebração da Páscoa judaica, em que os judeus comemoram a libertação do cativeiro do Egito. Contudo, preste muita atenção a isso, meu querido irmão e minha querida irmã. É bom ressaltar que Jesus, ao invés de modificar a Páscoa judaica, ele a cumpriu, dando a essa prática consagrada pelo tempo um novo significado, um significado muito mais profundo, como meio de lembrar a sua vida, o pão, a sua morte, o sangue, a sua ressurreição e a sua presença viva no meio do seu povo, que é exatamente a própria celebração da Eucaristia. Havia séculos, o pão sem fermento lembrava ao povo de Deus a sua saída apressada do Egito. Se vocês quiserem depois estudar essa saída apressada, basta ir lá, Êxodo 12. Mostra que o povo de Deus recebeu essa orientação de sair apressadamente do Egito, tanto que não podiam deixar que a massa fermentasse, não é? Além disso, o fermento simbolizava pecado e contaminação, como lembra o apóstolo Paulo, na primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, lá no capítulo 5, versículos 7 e 8. Agora, o pão sem fermento faria os seguidores de Jesus lembrar-se do seu corpo, dado em sacrifício pelos pecados deles. Por outro lado, o cordeiro tinha servido para evocar o sangue que poupara os israelitas da morte. Vocês devem saber, está lá em Êxodo 12, que os israelitas foram orientados, orientações precisas, minuciosas, e deveriam sacrificar um cordeiro sem mácula, sem defeito, e colocar o sangue desse cordeiro na verga das portas, para que quando Deus passasse no momento exato, poupasse os primogênitos dos israelitas, dos hebreus. E assim aconteceu. O cordeiro tinha servido para evocar o sangue que poupara os israelitas da morte. E agora o cálice de vinho lembraria aos seguidores de Jesus o sangue dele, que foi derramado na cruz, e os efeitos redentores desse sangue. Nós sabemos que desde o momento em que confessamos, nos voltamos para Cristo e o confessamos como nosso único e suficiente Salvador, aceitando, portanto, o sacrifício que Ele realizou em nosso benefício, Deus, ao olhar para nós, nos vê lavados pelo sangue de Cristo. São os efeitos redentores da obra sacrificial de Cristo. Deus não vê mais o nosso pecado, Ele vê Cristo em nós. Portanto, o pão e o vinho agora celebram mais do que a libertação do cativeiro do Egito. Representam a libertação do cativeiro do pecado. Cristo tornou-se o Cordeiro Pascal e substituiu a antiga aliança pela nova aliança. A Santa Eucaristia, meus queridos e queridas, é alimento espiritual. Para nós, alimento fundamental para que nós tenhamos forças para perseverar na nossa caminhada com Cristo. A Eucaristia nos fortalece espiritualmente para o desempenho das nossas tarefas cotidianas em todas as áreas. Portanto, o cristão se beneficiará enormemente se participar com frequência e de maneira correta. É preciso complementar. Com frequência e de maneira correta da Santa Eucaristia.
Mas como participar da ceia do Senhor, ou Santa Eucaristia, de maneira correta? É comum as pessoas perguntarem. E a resposta está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 11, versículos de 23 a 29. Há ali 4 olhares muito claros que nós identificamos que são necessários para que você participe da forma que Deus deseja desse sacramento, da Santa Eucaristia. O primeiro olhar é olhar para trás com gratidão. Olhar para trás com gratidão. Eu vou pedir que alguém abra a Bíblia, pode ser você, na primeira carta aos Coríntios, de Paulo aos Coríntios. Nós vamos fazer leituras para fundamentar cada um desses olhares, né? E o primeiro dele é exatamente olhar para trás com gratidão. Eu peço que a nossa irmã leia 2 versículos. 1 Coríntios 11, 23 e 24 apenas. 1 Coríntios 11, não tem pressa, procure. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Pronto, esse é o 24? Pronto. Até aí, não é? Façam isso em memória de mim. Muito bem, então, tendo dado graças. Há, inclusive, teólogos que dizem que esse momento de gratidão de Cristo, eu acho que até o William MacDonald, que é o autor de um comentário bíblico popular, ele diz que Cristo estava agradecendo a Deus Pai por ter enviado ele em forma humana para ele realizar a obra redentora na cruz. Ele estava dando graças por isso, né? Então, tendo dado graças, ele partiu o pão, né? E o segundo olhar é olhar para a frente com esperança. Olhar para a frente com esperança. Aí nós vamos ler os versículos 25 e 26, os 2 seguintes. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Olha aí, essa palavras finais, até que ele venha, é olhar para frente com esperança, crendo que Jesus Cristo está voltando. A igreja usa comumente aquela expressão que é de origem aramaica, Maranata, vem Senhor, né? Vem Senhor. Então, até que ele venha, essa é a nossa grande esperança da igreja e de cada um de nós, saber que Cristo está voltando, que ele vem para resgatar a sua igreja e, consequentemente, a cada um de nós. O terceiro olhar necessário para que você participe da ceia do Senhor, da Santa Eucaristia, da maneira correta, da maneira que agrada a Ele, é olhar para dentro com sinceridade. Aí nós vamos ler os versículos 27 e 28. Olhar para dentro com sinceridade. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma o pão e beba do cálice. Essa é uma prática necessária para participar corretamente da Santa Eucaristia. E é exatamente por isso que na liturgia da Igreja Episcopal Carismática do Brasil, na primeira metade do culto, nós temos a liturgia da palavra, e na liturgia da palavra temos um momento em que é celebrado o sacramento da confissão. É preciso que haja essa confissão, que é pessoal e também comunitária, antes de começar a liturgia da mesa, onde se celebra a Santa
Eucaristia. É preciso que nós estejamos com o coração, com paz com Deus, certo de que Deus nos perdoou, para poder participar da Santa Eucaristia. É preciso que nós confessemos, arrependidos, tudo aquilo que nós estamos fazendo, ou qualquer ato que praticamos, não é? Durante aquela semana anterior ao culto, para que, com o perdão de Deus, nós nos sintamos aliviados do pesado fardo do pecado e prontos para receber esse sacramento, né? Que é alimento e nos dá força para perseverar nos caminhos de Cristo. Em quarto lugar, temos olhar ao redor em comunhão, é o versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Olha, discernir o corpo do Senhor é exatamente a igreja, é discernir a igreja, é estar em comunhão com a igreja, é estar em comunhão com o nosso semelhante, com o nosso próximo. É exatamente por isso que o Senhor Jesus, lá no Sermão do Monte, capítulo 5, não sei se é versículo 23, 24, 25, por aí, do Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus, do Evangelho escrito por Mateus, ele diz, em relação à oferta, para deixar a oferta no altar e antes ir se reconciliar com o seu irmão, e só depois vir novamente ao altar apresentar a sua oferta. É preciso discernir o corpo, estar em comunhão com os nossos irmãos. Se você está com algum problema com o irmão, é preciso acertar isso para participar da Santa Eucaristia da maneira que Deus deseja. Então, esses 4 olhares, nós devemos trabalhar isso na nossa vida, para receber os benefícios integrais da participação na Santa Eucaristia. Sem essa refeição, o cristão, na verdade, fica privado do elemento mais sublime do pacto eterno de Deus com o seu povo. Isto é, a aliança deixa de ser renovada e as bênçãos de um relacionamento pessoal com Cristo, um relacionamento íntimo com Deus, não são usufruídas na sua integralidade, na sua totalidade. Veja o que diz Santo Agostinho, esse maravilhoso intérprete, comentarista das Escrituras, bispo de Hipona, teólogo, que até hoje influencia a igreja com seus escritos. Ele diz, num dos seus comentários ao Evangelho e à primeira carta de São João, ele diz assim: comer este pão e beber esta bebida quer dizer permanecer em Cristo e ter sempre Cristo em nós. Se você quer permanecer em Cristo, ter sempre Cristo em você, na sua vida, no seu coração, é preciso participar da forma correta da celebração da Santa Eucaristia. Inicialmente, a ceia do Senhor era uma refeição mesmo, chamada de ágape, né? Uma expressão grega que significa amor. Era o banquete do amor. Depois ela se transformou em refeição cerimonial, da qual participam os membros da comunidade dos fiéis, que são exatamente os cristãos, não é? A comunidade dos fiéis é a igreja, da qual nós somos membros, da igreja de Cristo. E nessa mesma carta de Paulo, a primeira carta aos Coríntios, nós vemos as razões, né? Porque esse banquete do amor foi inteiramente deturbado da sua finalidade original. As pessoas estavam interessadas egoisticamente com si mesmo, alguns se embriagavam. Paulo, nos versículos anteriores a esse que foi lido, ele trata dessa questão. Antes de participar da mesa do Senhor, o autoexame, a autoavaliação, o arrependimento, a confissão a Deus e a certeza do perdão de Deus e da absolvição nos preparam para receber a Santa Eucaristia, como nós já afirmamos. Vale salientar que a ceia do Senhor é um banquete.
na realidade. É um banquete, é uma fonte de graça renovada. Deus renova a sua graça sobre as nossas vidas quando participamos da ceia do Senhor. É a celebração das nossas vidas juntos, como povo de Deus. O povo de Deus é aquele que discerne o corpo. Nós nos reunimos na mesa eucarística como uma comunidade quebrada pelo pecado. Entramos ali no culto eucarístico como uma comunidade quebrada pelo pecado, mas nós saímos da mesa eucarística como uma comunidade curada pelo perdão de Deus. Observe que a Santa Eucaristia encerra um mistério. É mistério, é obra do Espírito Santo que foge à compreensão humana. A mente humana é incapaz de compreender na sua profundidade esse mistério da Santa Eucaristia. Nós não ousamos explicá-lo. Durante a ministração desse sacramento, nós cremos que o Cristo vivo está presente. Cremos na presença real de Cristo ali no meio do seu povo, pelo poder do Espírito Santo. Ele está presente naquela refeição cerimonial da qual o povo de Deus se alimenta. Aliás, é o próprio Cristo que alimenta seu povo com o pão e o sangue, o pão e o vinho eucarístico, né? Ele alimenta. Além disso, nesse momento litúrgico, Cristo se revela de modo especialmente intenso, perceptível, no meio da congregação que está ali para adorá-lo. Mas apesar do sacramento ter conteúdo de mistério, ao longo da história foram expostos diversos entendimentos, diversas visões divergentes quanto à Eucaristia, provocando embates, provocando divisões no seio da Igreja de Cristo. Nós vamos ver quais são essas visões, de uma maneira sintética, para que vocês possam compreender. Mas antes de falar das visões, eu quero lembrar que mesmo após a reforma protestante, a igreja já reformada, teve uma reunião, foi em 1529, a reforma é de 1516. Em 1529 teve uma reunião chamada Colóquio de Marburgo. Estava lá Lutero, Zwinglio, os adeptos de Lutero, os adeptos de Zwinglio, e foram discutidos 15 temas. E em relação a 14 houve concordância ali em Marburgo. Mas em relação à Eucaristia, eles não conseguiram chegar a um consenso. Houve divergência entre Lutero e Zwinglio, né? Os que estavam com Lutero e os que estavam com Zwinglio. Ainda Calvino ainda não tinha entrado na história, era muito novinho ainda, né? Só depois é que Calvino passa a ser um reformador e tem também uma visão diferente, né? Então nós vamos ver aqui 4 visões distintas a respeito da Eucaristia. A primeira delas chama-se transubstanciação e surgiu no seio da Igreja Católica Apostólica Romana. Já ao longo da história já vinha sendo elaborada, mas no Concílio de Latrão, em 1215, é que se afirmou essa doutrina da transubstanciação, que sustenta que o pão e o vinho consagrados se transformam efetivamente em corpo e sangue de Cristo. Há uma mudança de substância, transformação de substância, embora permaneçam com a aparência de pão e vinho, mas na realidade se transformam em corpo e sangue realmente de Cristo. Essa é a transubstanciação. A segunda visão é a da consubstanciação, que é exatamente aquela formulada por Lutero. Lutero, vocês devem saber que ele era a origem dele, da Igreja Católica Apostólica Romana, era monge, né? E ele começou a ficar insatisfeito com certas práticas existentes dentro da igreja, né?
e venda de indulgências, etc. E então ele promove, né? Pelo menos foi o líder dessa cisão que houve dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, e surgem igrejas reformadas, né? A partir da reforma protestante do século XVI. E nessa visão de Lutero, ele sustenta que não há transformação de substância do pão e do vinho, mas o corpo e o sangue de Cristo estão presentes em, com e sob a forma de pão e vinho. Então ele elabora, né, essa doutrina diferente, dizendo que não há transformação, mudança da substância do pão e do vinho, mas o corpo e o sangue de Cristo estão verdadeiramente ali, em, com e sob o pão e o vinho. A terceira teoria, digamos assim, visão teológica é de Zwinglio, é o simbolismo de Zwinglio. Sustenta que a ceia do Senhor é apenas um símbolo do sacrifício de Cristo, celebra-se apenas em memória, não estando Cristo presente. Para Zwinglio, o elemento essencial da Eucaristia era somente a reunião dos cristãos em confraternização. E a quarta visão é a de Calvino, que é a da presença espiritual. Ele sustenta que Cristo está presente espiritualmente na ceia do Senhor, alimentando o povo de Deus. Na realidade, segundo essa visão, o Espírito Santo, ele eleva o crente por meio da fé para gozar da presença de Cristo. Essas são as quatro visões, basicamente. A que nós abraçamos na Igreja Episcopal Carismática do Brasil diverge também praticamente de todas essas. Tem algum ponto de contato com uma ou outra, mas é o que nós falamos no início, né? Que a Santa Eucaristia é mistério, nós não ousamos explicar, mas nós cremos na presença real de Cristo ali. Como isso se dá, nós não pretendemos dar uma explicação, né, a respeito desse assunto. É oportuno destacar, preste atenção a isso, como lembra o teólogo que eu já mencionei, né, William MacDonald, que Jesus, aliás, esse comentário bíblico popular é interessante, mas tem muita coisa que nós divergimos também de William MacDonald, né? Ele não tem o ethos da Igreja Episcopal Carismática do Brasil, mas muita coisa dele, muitas elaborações que ele faz são interessantes, como é o caso dessa. Ele diz que Jesus, quando instituiu a ceia do Senhor e declarou: isto é o meu corpo, o seu corpo ainda não havia sido dado em sacrifício, e o seu sangue ainda não havia sido derramado. Jesus estava ali, ele disse: isso é o meu corpo, mas ele estava presente na instituição da Eucaristia. Desse modo, essas palavras do Senhor, evidentemente, não autorizam qualquer ensino pertinente à transformação de substâncias na celebração eucarística, né? É algo, veremos que é forçar um pouco essa interpretação, né? De outra parte, quando Jesus ordenou fazer isto em memória de mim, ele não reduziu a Santa Eucaristia a um simples memorial, como se fosse apenas a lembrança de um fato histórico. Ouça bem, ao participarmos da Santa Eucaristia de maneira correta, como nós já vimos, não fazemos como se nós caminhássemos ao redor de um monumento erguido em homenagem a uma pessoa muito querida, que nós admiramos à distância. Não, é muito mais do que isso. Naquele exato momento, experimentando uma profunda comunhão com o Cristo ressurreto, do qual nós nos aproximamos pela fé. Ressalte-se ainda que defender apenas a presença espiritual de Cristo na Eucaristia pode ser confundido com heresia do segundo e terceiro séculos da era cristã, chamado docetismo.
Sustentava seu corpo de Cristo uma ilusão, ou seja, entendia que Cristo apenas aparentava ser humano. Tratava-se sem dúvida de uma heresia, ou pode ser confundido também com outra heresia, que é o nestorianismo, que fazia separação entre as naturezas humana e divina de Cristo. Você podia separar, né, natureza divina, espiritual, a natureza humana, né, corporal, como inclusive Lutero via a posição de Zwinglio, dizia que Zwinglio era um seguidor do nestorianismo, embora, claro, esse Nestor, que foi patriarca de Constantinopla, ele viveu no século V, e ele teve essa doutrina formulada por ele, em que ele separava, havia apenas uma ligação tênue entre as duas naturezas de Cristo. E a igreja, desde o concílio de Nicéia, firmou o entendimento de que Cristo é uma só pessoa com duas naturezas, elas são inseparáveis. O Nestor, né, do nestorianismo, inclusive, ele formulou o que na época era a doutrina em relação ao nascimento de Jesus, do Cristotocos, dizendo que Maria é apenas mãe de Cristo. Aí a igreja toda, já só com essa afirmação dele, já o considerou herege, né? Porque o que a igreja abraçou é exatamente a Theotokos. Maria, não há como separar a natureza divina da humana de Cristo. Então, se você vai dizer alguma coisa, tem que dizer que Maria é mãe de Deus, é o Theotokos. Não há como fazer essa separação, né? Mas isso é uma questão outra, né, de discussões desde aquela época. Até hoje eu ouço pessoas falando em Cristotocos. Não é bem assim. Você, abraçando essa teoria, está separando duas naturezas de Cristo, né? Muito bem. Aliás, veja o próprio João Calvino, ao refletir sobre a maneira como nos nutrimos de Cristo na ceia do Senhor, ele afirmou, quase que contrariando a sua tese da presença espiritual. Ele disse assim, que ali quando nós nos nutrimos na Santa Ceia, é um mistério, a forma como nos nutrimos. É um mistério ao qual nem pode estar em condições de pensá-lo claramente o intelecto, nem de explicá-lo a língua. Ele diz que o mistério não pode ser explicado, nem pela inteligência humana, nem pela palavra humana. Ele mesmo mostra essa dificuldade, não é, de querer colocar Deus assim no microscópio, querer analisar. O mistério é mistério, né? E esse sacramento tem três divisões, já caminhando aqui para o fim, três divisões principais. A primeira delas é o ofertório, que é a preparação da mesa do Senhor. O ofertório é o primeiro ato da liturgia da mesa, como nós dissemos, tem a liturgia da palavra, que termina no sermão, no fim do sermão, se encerra a liturgia da palavra, e começa então com o ofertório, a liturgia da mesa, é a preparação da mesa, não é? Nós nos oferecemos a Deus em sacrifício vivo e santo. Há palavras que são repetidas, inclusive, na grande oração eucarística. Também apresentamos as nossas ofertas, os nossos dízimos, né? Parte de tudo aquilo que Ele tem nos dado, né? Para que a igreja possa realizar a sua missão. O segundo momento é o da consagração, que é as ações de graça sobre os elementos eucarísticos. É o que eu disse agora, a grande oração eucarística inclui a epiclese, uma palavra grega que significa invocação do Espírito Santo. Que quem consagra os elementos eucarísticos é o Espírito Santo, né? Então ele é invocado nesse momento de epiclese. Antes dele tem a anamnese, que é justamente o relato, né, dos atos praticados por Jesus, as palavras que ele disse ali
na instituição da Eucaristia é anamnese, né? E nós podemos falar a rigor em hóstia, depois que ela é consagrada. Aqui. Hóstia é uma palavra de origem latina que significa vítima. Vítima, né? Nós usamos a hóstia, que é pão asmo, pão sem fermento, ou pão asmo, né? Pode dizer asmo ou asmo, é pão sem fermento. E a hóstia é exatamente aquele pão consagrado, hóstia consagrada, né? Depois que há a consagração, antes é uma partícula, né? De pão asmo, né? Depois de consagrada é que nós consideramos o corpo e sangue de Cristo que nos alimenta, né? Em terceiro lugar, a comunhão, né? Que é a terceira parte em que todo o povo de Deus participa, né? Do pão e do vinho consagrados, recebe os elementos consagrados, elementos eucarísticos consagrados, em comunhão com o nosso Senhor, em comunhão com o nosso próximo. E quais são os sinais externos e visíveis da Santa Eucaristia? O pão e o vinho, nós acabamos de falar. E a graça interna e espiritual, que é a promessa de Deus, é que mediante o recebimento do corpo e sangue sacramentais de Cristo, Deus fortalece nossas almas, nossa fé, nos ajuda a progredir na graça, de maneira que possamos refletir o que verdadeiramente somos, filhos e filhas do Deus Altíssimo. O sacramento é sempre administrado por um pastor, que é o presbítero, ou por um bispo, né? Segundo a autoridade concedida por Cristo em sucessão apostólica. Pode participar todo cristão batizado, que verdadeiramente confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ou seja, confia nele como seu único e suficiente Salvador. Sem dúvida nenhuma, na celebração eucarística, quando se repetem as ações e palavras de Jesus, a anamnese, né, que nós falamos, o sacerdote e toda a congregação volta a vivenciar a realidade do próprio Senhor presente ali, no meio do seu povo. E finalmente, a estrutura da grande oração eucarística é basicamente trinitária, ou seja, já devem ter percebido, né, que é agradecimento a Deus Pai, em primeiro lugar, depois comemoração das obras de Deus Filho, perante Deus Pai, né, tudo que o Filho fez, e também as palavras de Jesus. Em terceiro, a invocação de Deus para enviar o Espírito Santo, né, é justamente a epiclésia, é o momento da consagração dos elementos eucarísticos. Então, basicamente, é isso. Já até falamos muito, né? E agora as pessoas que vão falar são vocês mesmo. Façam perguntas aí, se tiver alguma dúvida, estamos à disposição aqui. Amém, queridos. Alexandre já levantou a mão ali. Nesse momento, quem está aqui pela primeira vez? Alguém? Não, todo mundo já freguou. Então, nesse momento, a gente vai ter um tempo para tirar dúvidas, perguntas e respostas, né? Diferente de um culto onde não dá para a gente parar o pastor para dizer não entendi, aqui a gente tem esse tempinho para exatamente tirar nossas dúvidas. Os semeadores têm essa pegada pedagógica e é o momento de a gente aprender. Tudo que o André falou aqui, a gente vai poder ver em loco quinta-feira, aqui no templo, a nossa ceia judaica, onde teremos a instituição da Eucaristia. A instituição da Eucaristia acontece numa ceia judaica, que vai ser representada, a última ceia do Senhor, né, inclusive com a cerimônia do lava-pés, que fez parte dessa noite. Então é uma coisa belíssima e se fosse vocês não perdiam. É um culto totalmente diferente, muita produção, iluminação cênica, coisa feita à meia luz, vão ter tochas, velas, bastante coisa, fica à vontade. Então vamos lá, as perguntas. Alexandre, manda aí, meu irmão. As pessoas